bem especiais. Aê, meu amigo. Paz, querido, tudo bem? Graça e paz, meu irmão. Como é que você tá? Bem, tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Beleza. Tá noite aqui ainda, cara. Olha só. Tô vendo aí. Agora são que horas aí? 5 horas, 6 horas? 6 horas da manhã, irmão. 6 horas da manhã. É porque Tamo aí aí. já tá chegando o inverno e aí já demora mais para amanhecer, né? Pois é, rapaz. Você esteve aqui, né? Você esteve aqui recentemente. A gente não pôde se encontrar. É verdade. Uma pena. Mas estamos juntos aqui agora. Tô muito feliz. Obrigado por aceitar o convite aí. Ô, Gleice, eu quero te parabenizar, cara, por esse trabalho que você tem realizado e esse material. Eu estava até procurando o 2 que eu não achei aqui, mas eu estou aqui Aham. com um que você me mandou e também com o 3. O 2 que é o. O 2 é o do sábado, né? O 2 é do sábado. O 2 é do sábado, É. O exatamente. 2 eu acho que levaram daqui, viu? Que eu tô Esse, procurando aqui, não é esse aqui, achei. eu vou te mandar mais um. Esse aqui. Ah, eu quero. O 2 é mais fininho, o 2 tem 365 páginas É isso. e teologia pura ali, né? Uhum. Sobre o sábado. Claro que a gente não esgota totalmente o assunto, né? Porque é muita coisa, mas os pontos mais relevantes estão ali, né? E eu creio que a questão do sábado é a questão que mais atrai as pessoas para o Adventismo, né? Então é Uhum. muito importante, assim, eu busquei, César, fazer algo assim, visando os três pilares, né, da Igreja Adventista. Então, volume um, volume 2, volume 3. Volume um, a gente ataca o problema do juízo investigativo, né, Uhum. que é a espinha dorsal do Adventismo. Isso é verdade. Na verdade, é a doutrina mais importante ali, porque quando se derruba essa doutrina, ela acaba derrubando todas as outras, né? É, o castelo de cartas cai no juízo investigativo, porque muita gente acha que a questão do adventismo mais problemática é o sábado, porque e tal. Não, 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 não. A Então, questão, a espinha dorsal é o juízo investigativo, porque é uma doutrina soteriológica diferente de qualquer outra na história da igreja. Ninguém. E outra, uhum, ela é uma doutrina inventada para dar uma explicação de uma falsa profecia, né? Então, tem toda essa questão. exatamente. É a razão de existir da igreja, né? É a razão de existir da igreja adventista. Assim, a própria Ellen White fala sobre isso. Mas é interessante que o juízo investigativo, apesar de ser a doutrina mais importante da igreja adventista, poucos adventistas conhecem, pouquíssimos, quase nenhum adventista membro hoje sabe dessa doutrina, pouquíssimos pastores sabem explicar essa doutrina, porque é uma doutrina muito esquisita e muito complexa, tá? Então, quando você vai falar assim do juízo investigativo, o pessoal fala, tá, mas você nem sabia que esse negócio existia, que história é essa, né? Mas quando você entra na história ali, a gente pode falar sobre isso um pouco. O É. adventista ele não sabe muito bem tecnicamente, mas os conceitos básicos são pregados. Então, por exemplo, do juízo, Uhum, por exemplo, o adventista não pode falar que ele é salvo, porque ele não sabe se o nome dele passou em revista. Então, uhum, então, quer dizer, essa história do nome passar em revista, por exemplo, mesmo que o cara não saiba exatamente o que é o juiz investigativo, mas ele tem os uhum. conceitos ali que são pregados, né, na escola sabatina, por exemplo. É isso mesmo. O adventista, quando ele está no seu leito de morte, é um problema, tá? Porque ele fica desesperado. Ele não sabe que ele está salvo. Isso é pregado de púlpito. Ó, você não, nunca pode dizer que está salvo, né? Exatamente por causa disso. Se o teu nome chegar no livrinho lá, que colocaram Jesus no lugar santíssimo sentado numa poltrona lá lendo os livros, né? Se chegar o teu nome, que pode chegar a qualquer momento, e você tiver, sei lá, quebrado sábado naquela semana, você tá Já era. perdido, entendeu? Você tá perdido. E eu quero falar, César, assim, ó, é, o meu interesse maior de fazer essa live contigo, cara, você é um hebraísta, você é um estudioso das línguas originais e um excelente teólogo, aí está voando. Mas assim, ó, o que acontece? A gente precisa atacar um problema, acho que o problema central aqui do Adventismo e todo esse trabalho que eu fiz, né, assim, e dos teólogos, dos apologetas, que vem fazendo e vem apoiando também, são para trazer luz para esse problema, mas eu acho que a raiz, né, o problema maior aqui é o seguinte, peraí,
o adventista, tá? Os membros de seitas pseudo-cristãs, né? Esse povo, ele está com problema de salvação, sim ou não? Tá? Porque eu acho que esse é o motivo principal aqui do meu trabalho, do nosso trabalho. Porque assim, ó, o que eu vejo, tá? Eu vejo assim, se a gente for em Romanos, por exemplo, vamos falar de Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Esse verso fala assim, que o evangelho ele é o poder, ele não é um poder, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você tem um evangelho que não é o evangelho verdadeiro de Cristo, tá? Porque essa palavra poder, dunamis, né? Se você for no grego antigo ali, você vê que ela pode ser traduzida também como prescrição, prescrição médica, vamos dizer. Ou seja, se você tem um evangelho que é diferente do evangelho verdadeiro de Cristo, né? Se você tem uma doença, eu tô com uma infecção aqui, tá? Vamos usar essa palavra grega aí. E eu tomo uma aspirina para curar essa doença. Eu não tomo um antibiótico. Ele não vai me curar. Tem um evangelho só que pode salvar a pessoa, certo? Que é o evangelho verdadeiro. Se Paulo diz, se mesmo anjo venha do céu e traga um outro evangelho, que seja anátema, tá? Se Cristo fala, cautelar os falsos profetas e os falsos mestres, ok? Por que que a gente... Então, assim, existe um motivo para a gente fazer esse trabalho, certo? Existe um perigo de salvação para essas pessoas. Se elas estão seguindo o evangelho que diz que elas têm que guardar o sábado para poderem ser salvas, né? Se a gente for analisar toda a questão do juízo investigativo, e daí você vai acabar caindo no problema escatológico também, da marca da besta, eles olham para nós, os adventistas olham para nós como sendo parte da grande Babilônia, né? Isso é um problema até social e psicológico também, porque eles olham para mim e para você e falam, esse cara aí, se ele não se juntar a nós, ele um dia vai querer me matar. Eles creem nisso, tá? Então eu te digo assim, ó, cara, se isso é verdade e eles estão com um problema de salvação, o que mais a gente poderia fazer para alertar esse povo? Entendeu? Porque eu faço isso, eu escrevi esses livros como eles são cartas de amor para o membro adventista, tá? Eu não estou aqui querendo causar rixa e problema, não. Eu escrevi isso como uma carta de amor para eles, né? E muitos deles me respeitam muito, sabe? Eles entram em contato comigo, eles me contam segredos das vidas pessoais deles. Eu fico até assim, falo, caraca, os caras confiam em mim, né? Mesmo sabendo que eu tô do outro lado, o que é estranho até. Eu acho que muitos deles já viram o problema, mas não têm coragem de sair, porque tem uma rede ali de família, enfim. Mas eu te pergunto agora, tá? Porque eu quero te ouvir, tá? Você como um teólogo excepcional. Cara, esse problema aqui é um problema de salvação para você? O que você acha? Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, se é um problema de salvação. Muitas vezes, muitas pessoas vieram me falar assim, Gleison, conversa com o César, tá? Sobre essa questão de ele ficar levando o Rodrigo Silva lá do programa. Eu já vi, assim, que você não deixa, você não abre mão das suas crenças, você fala para ele. Várias vezes eu vi você falar, tá? Mas assim, será que esse ponto não tem que ser mais confrontado com ele? Porque ele é o cara hoje que é o garoto propaganda da Igreja Adventista. É o Rodrigo Silva, tá? O que mais a gente pode fazer, César? E o que você pensa a respeito disso? Essas pessoas estão com problema de salvação, sim ou não? Você é pessoalmente contra eu trazer o Rodrigo Silva para o meu programa? Não sou contra, pelo contrário, eu acho que você tem que levar ele, tá? E eu acho que você tem que trazer os problemas para ele. É. Entendeu? Trazer os problemas da igreja e Vamos apresentar. lá, vamos lá, vamos Uhum, lá. Nessa sua construção uhum, sobre o texto que você cita lá de Romanos, Paulo dizendo não me envergonho do evangelho porque é o poder para a salvação, uhum. a gente tem que tomar um cuidado importante, que é o seguinte: o evangelho não salva. Quem salva é aquele que o evangelho apresenta. Quem salva é uma Sim, pessoa. sim. Quem salva é uma pessoa.
Mas é Não é através do evangelho, uma. não é? Não é através do evangelho? Ele não utiliza essa ferramenta? Se a ferramenta for Olha, errada, geralmente ele salva através do evangelho. tá? Geralmente. Mas não é só através do evangelho, no sentido de que, por exemplo, Paulo foi salvo através de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Sim. Entende? Lá no mundo muçulmano, agora, nesse momento, tem pessoas sendo salvas, igual o apóstolo Paulo foi, através de sonhos com Jesus. Porque ela não tem quem prega o evangelho. Entende? Então, eu preciso ser muito bem, eu escolher bem as palavras para não. Ah, o pastor certo está falando que o evangelho não salva ninguém. Vamos lá. O cristianismo tem um salvador que é uma pessoa. Quem salva é uma pessoa, que é Jesus Sim, Cristo. sim. Esse Jesus Cristo, que é o Salvador, ele salva quem ele quiser. Ele salva Uhum. quem ele quiser. É uma pessoa, e essa pessoa é divina, ele é Deus, ele salva quem ele quiser. E geralmente ele vai utilizar o meio mais comum da salvação, é através da pregação do evangelho, a exposição do evangelho, onde a pessoa é exposta à graça de Deus através de uma pregação responsável do evangelho. Então, o evangelho, ele não salva o pecador, mas ele apresenta o Salvador para o pecador. Essa é a boa nova. A boa Tá. nova é, existe um outro jeito de ser gente, e Jesus Cristo morreu por você para te salvar. Então, quem salva é Jesus. E isso é muito importante porque esse Salvador, ele salva gente em cada lugar, meu amigo. Entendeu? Ele, Uhum. ele, ele buscou você. Ele Sim, salvou você. sim. Da onde? Lá do Adventismo. Lá do Pronto. Adventismo. Então, Deus salva pessoas. Existem adventistas que são salvos por Jesus? Sim, existe. Não é todo adventista que é perdido. Uhum. Entende? Agora, o adventismo prega uma doutrina completamente equivocada quanto à redenção. Então, Uhum. as chances são que uma pessoa que ouve a conversa do adventista, ela não está ouvindo o evangelho verdadeiro. Ela não está ouvindo o evangelho verdadeiro. Mas graças a Deus que o que salva não é a pregação, não é o pregador, não é. O que salva é a pessoa de Jesus Cristo. Então a Uhum. gente tem que fazer essa separação. O adventismo, ele é uma das seitas restauracionistas. Ou seja, as seitas restauracionistas que surgiram perto, né, nessa fase aí nos Estados Unidos, eles pregavam basicamente a mesma coisa, que está todo mundo errado, Uhum. e agora chegou a salvação, agora vai, entendeu? Então, todo mundo se perdeu, essa conversa é dos testemunhos de Jeová, A igreja essa conversa, remanescente. Igreja isso, remanescente. É. isso. A igreja, a ideia, a conversa da restauração. Tipo assim, o Joseph Smith, ele tem essa mesma conversa de que tá todo mundo errado, mas agora vai. E o Adventismo também tem essa conversa. Então, todas as seitas restauracionistas se tornam, por definição, exclusivistas. Então, nós estamos certos, o resto está todo mundo errado. Para você estar certo, eu tenho que batizar você. Você tem que ser batizado no meu jeito, no meu rito, no meu esquema. Uhum. Então, essa questão restauracionista, ela é um ponto importante, na minha opinião, que define o Adventismo como uma seita. Entendeu? Uhum. Então, o Adventismo é uma seita por pregar essa ideia restauracionista, porque o sistema salvífico adventista é equivocado, tá certo? O Uhum. sistema salvífico adventista, ele prega a salvação pelas obras, muito embora eles não vão dizer isso. Se você perguntar para o Sim. adventista, ele fala que a salvação é pela graça. Só que, na vida real, eles vão defender a salvação pelas obras, que é uma heresia gritante. Uhum. Uhum. É, eles quebram, se você for ver bem, eles quebram as cinco solas, né? Da Reforma Protestante. Sola Escritura não existe ali. Eles seguem um outro livro. Inclusive, é outros livros, né? Outra profetisa, outra pessoa, além da Bíblia. E é uma doutrina de número 18, que diz que Ellen White é uma contínua e autorizada fonte de verdade, tá?
Então, assim, e ela é pregada em púlpito. Na prática mesmo, é muito pior do que até o que está escrito ali. Ela é pregada, os pastores pregam, usam os livros dela no púlpito. Eu lembro, assim, eu tive que fazer até uma experiência meio terapêutica, assim, digamos, de lembrar como eram os meus cultos com a minha família quando eu era pequeno, né? Eu lembro que a gente fazia o pôr do sol, né? Que o adventista ele faz um culto de pôr do sol, quando entra o sol de sexta-feira ali, se põe o sol, e faz um outro quando acaba o sábado, né? No fim do sábado, o sábado à noite ali. E a gente fazia esses cultos, César, e era assim, ó. A gente iniciava ali com os louvores, etc. E aí, o que era dito, o que era lido ali, não era a Bíblia. Eram os livros da senhora White, Isso. tá? Numa Isso. das vezes que eu estava no programa com o pastor Rodrigo Silva, Uhum. eu disse a ele, não sei se você assistiu esse dia, eu falei para ele assim, mas lá na escola sabatina vocês chamam a Ellen White de Palavra de Deus, né? Vocês falam, vamos abrir a Palavra de Deus aqui no, sei lá, Primeiros Escritos, aqui no tal, no Grande Conflito, sei lá. E Uhum. aí ele discordou, ele falou, não, não, eu sou adventista há tanto tempo, eu nunca vi isso acontecer. É, é possível que ele não tenha visto, é possível que seja uma coisa tão automática que ele não tenha percebido, é possível que ele seja sincero, eu até acredito que o Rodrigo é um cara muito sincero. Mas Uhum. depois eu mandei o vídeo para ele, Uhum. eu não sei se um ou mais de um, da escola sabatina, onde a pessoa fala a palavra de Deus, chamando os escritos de Ellen White de palavra de Deus. Então, se você Sim. for adventista, você sabe que isso é meio que natural, né, dentro da É, comunidade. exato. Então, o sola escritura ali já não existe, né? Isso. O sola fide e sola gratia também não, né? Porque não é pela graça, você mesmo falou, né? Eles falam que sim, né? Mas na prática mesmo, não, você vai ter que seguir. Inclusive, eles dizem, né, que os 10 mandamentos tem umas loucuras, assim. Os 10 mandamentos, eles já existiam lá no céu, no Jardim do Éden. Ah, mas Adão ia adulterar com quem? Com a girafa? Né? Quem que Adão iria adulterar? Né? Tipo assim, umas histórias malucas. Aí, não, essa lei é eterna. Mas daí quando você vai, por exemplo, vamos pegar ali Deuteronômio, capítulo 5, porque eles dizem, né, que Abraão guardou o sábado, Adão guardou. A palavra sábado, o substantivo sábado, nem existe no livro de Gênesis. Nem existe. É. Né? Ele só vai aparecer lá em Êxodo 16, 23, com a queda do maná, entendeu? Mas se a gente pegar, por exemplo, ali Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 3, né? O que que diz ali, ó? Olha que interessante. Então Moisés convocou todo Israel. Ele disse: Ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando. Aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. Gálatas 3,17 diz o quê? A lei que veio 430 anos depois de Abraão, né? Então, assim, o sábado não estava lá atrás. Então, eles criam uma história. E o problema é que os adventistas não sabem disso. Eles não entram nesses textos aqui, eles não leem esses textos, sabe? O adventista ele tem um problema de não entender as alianças também. Eles não entendem as alianças, né? A gente vê, por exemplo, ali Hebreus 7:12, que diz que quando há mudança de sacerdócio, necessariamente é a mudança de lei. A gente não tá. Nesse texto que você citou agora de Hebreus, numa conversa com um adventista muito importante aqui no Brasil, muito, muito, eu não vou falar o nome dele, mas ele falou, ó, eu queria estudar a Bíblia com você à tarde, se você puder. Uau. Mas assim, sem câmera, sem nada, tal, não sei o quê, quero entender algumas coisas, tal, não sei o que lá. E aí eu falei, olha, ele mora no interior, né? Eu falei, ó, vou pegar um dia e vou. E eu passei o dia todo e eu saí de lá já à noite, né? E quando eu li esse texto que você citou aí de Hebreus, porque automaticamente o adventista ele lê esse texto falando, trocando sacerdócio por sacerdote. Mudando o sacerdote, muda a lei. E eu falei, não, não, é sacerdócio. Ele falou, não, mas peraí, eu fui lá no Logos ver, aí procurou no Logos, procurou é, lá no dicionário, aquele verdinho que eu esqueci o nome O agora, Strong? no Strong, procurou tudo quanto é lugar, e lá estava escrito sacerdócio. Eu falei assim, então.
o sacerdócio levítico acabou. O Uau. sacerdócio levítico acabou. E aí ele ficou assim para mim. Esse foi o ponto alto dessa nossa conversa de muitas horas, talvez umas 7, 8 horas ali. E eu percebi e isso mexeu com ele. Falei, eu vou estudar melhor, não sei o quê, porque parece que ele nunca tinha visto que a palavra grega ali é que o sacerdócio levita passa, e com o sacerdócio levita você tem a lei, né, ali. Essa palavra fez toda a diferença aí, né, nessa conversa. Uau, uau. Você veja, né? O livro de Hebreus, né? Na verdade, foi o livro de Hebreus. Eu não sei se você já viu meu testemunho, como é que eu saí da igreja adventista, né? O que que aconteceu. Não, Mas não vi, não foi. vi. Não, eu vou contar rapidinho aqui. César, eu acho importante, assim, o que que aconteceu? Cara, eu fiquei 25 anos na igreja adventista. 25 anos, tá? Eu sou quarta geração de adventista. Meus bisavós, por parte de pai e mãe, os dois lados, são adventistas. A raiz toda da família, entendeu? Então, assim, eu cresci na igreja adventista, eu fiquei até. Só que eu fiquei um tempo fora, eu fiquei até os 15 anos ali, frequentando, meus pais me levavam, meus avós me levavam tal. Com 15 anos eu comecei a notar algumas coisas estranhas, assim, de pessoas da minha família que pregavam ali no púlpito, no dia de sábado e tal, e durante a semana quebravam, assim. Estão falando de pessoas que tinham duas famílias. Duas Certo. mulheres com. Tipo assim, uma família não sabia da outra, entendeu? Eu falei, Mas guardava o caraca, sábado, mas guardava o mas guardava o sábado. sábado e Eu acho pregavam. que Então eu vi aquilo, claro que isso tem, né, em todas as igrejas, mas aquilo ali me assustou. Aí eu peguei e falei, não, peraí. Fiquei afastado um tempo, voltei com 30 anos de idade, me batizei aqui nos Estados Unidos e voltei com tudo. Eu tava sentindo falta de Deus, tal, e eu meio que conectava, assim, a igreja adventista com Deus, né, porque era a única igreja que eu conhecia. Então, me afastei, mas voltei e voltei assim, crendo em Ellen White, crendo em tudo ali. Não, essa é a igreja verdadeira, tal. E eu comecei a fazer um regaço aqui. Eu evangelizava até poste na rua, entendeu? Tentando levar todo mundo para a igreja adventista. E levava, tá? Levava muita gente. Levei muita gente para a igreja adventista. E aí, mano, eu fiquei ali até os meus 40 anos. Com 40 anos, eu comecei eu tive uma crise espiritual ali. Eu falei, cara, eu não tô sentindo Deus aqui. Não sei, tem uma coisa errada aqui. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas da igreja: escuta, o que está acontecendo? Eu não estou sentindo Deus aqui, estou vendo esse negócio como se fosse meio que um teatro aqui, eu não tô, tem uma coisa errada. Eles, não, irmão, você está guardando o sábado, você está lendo Ellen White, está devolvendo teu dízimo, você está no mundo três aflições, normal, você vai pro céu aí sem pedágio, fica tranquilo, né? Falei, cara, não tô sentindo que isso aqui tá certo. Peguei, liguei para um amigo meu mais pentecostal no Brasil, assim, contei para ele, ele falou, ó, Gleison, ele sabia que eu estava numa seita, mas ele foi muito sábio, ele falou assim, ó, Gleison, é o seguinte, Deus tá falando comigo aqui. Você tá no meio de uma batalha espiritual, tá? Assim, eu vou te falar algo. Faça uma jornada de oração da madrugada de 60 dias de oração, tá? Acorde todos os dias às 3 horas da manhã, ore por pelo menos 1 hora e você vai ver o que Deus vai revelar na tua vida e o que, que ele vai fazer na tua vida. E às 3 horas da manhã, não tô querendo criar um misticismo em torno das 3 horas da manhã, mas é o período que tá tudo em silêncio, né? E a gente consegue se concentrar mais ali. E eu fiz isso. Eu entrei nessa jornada tal, de 60 dias de oração. E, cara, de fato, ali na primeira semana eu já comecei a sentir o Espírito Santo falando comigo. Eu falei, caraca, isso aqui é Deus. Porque nas igrejas eles não ensinam você a ter um relacionamento com Deus, né? Assim, na igreja adventista ninguém falava nada disso. E eu comecei a fazer aquilo tal. E aí Deus me entregou, assim, em 2 madrugadas, um sermão para entregar para a igreja. Acabou os 60 dias de oração ali. Eu já estava num outro nível, já estava vendo outras coisas e tal. Eu entreguei essa palavra, uma palavra muito forte, que não tinha nada a ver com a igreja adventista ali já. Eu já não era mais adventista, eu acho. Chamava intimidade, autoridade espiritual e intimidade com Deus. Entreguei a palavra, uma palavra pesada ali. E aí eu saí no sábado dessa palavra, desse sermão que eu entreguei ali, e, senti de entrar num jejum. Entrei num jejum ali de 5 dias, só na água e tal. Entreguei o jejum na quinta-feira da semana seguinte e abri a Bíblia para estudar de madrugada, só eu e Deus. E caí no livro de Hebreus.
E eu li Hebreus 10:19, que nós temos que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, Pelo né? sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que ele consagrou, pelo véu e tal. Legal. Isso. Eu li esse verso, cara, e parece que o Espírito Santo começou a me chacoalhar, assim, e sublinhar isso, sabe? Eu peguei e falei, ué, temos que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, mas Paulo tá falando isso na época dele. Ellen White disse que essa porta para o Santo dos Santos só se abriu em 1844, 22 de outubro de 1844. Como isso? Eu olhei aquilo e falei, tem uma coisa errada aqui. Eu comecei a me aprofundar naquela madrugada e ler, e fiquei maluco ali, lendo, indo atrás do que os teólogos adventistas diziam a respeito disso. Aí eles usam lá Hagiá, Hagion, né, e tudo mais, e o que não bate, não fecha a conta. E aquilo ali eu falei, caraca, ali caiu a ficha. Eu falei, eu tô numa seita. Eu tô numa seita, isso aqui é tudo uma mentira que esses caras estão me dizendo. Passei a madrugada toda em claro, estudando. Acordei minha esposa às 6 horas da manhã, assim, amor, acorda, acorda. O quê? O que que foi? Acorda. Que? Fala. Estamos numa seita, falei pra ela. Ela, E ela também Cus. era adventista desde pequena, igual você? Ela, não, ela se converteu para o Adventismo quando ela tinha uns 15 anos. Ah, tá. Ela não é de família adventista, né? Não, a família dela era católica. Aí, enfim, ali começou. Aí eu peguei, no outro dia liguei pro pastor aqui da minha igreja local, falei para ele, né? Ele não, começou a gaguejar, não soube responder. Eu falei, ó, meu irmão, é o seguinte, eu vou estudar esse negócio aqui mais a fundo, eu não vou, né, sair da igreja agora, mas eu vou dar 3 meses, tá? Eu vou estudar isso aqui. E se isso aqui estiver errado, eu vou entregar minha carta de desligamento. Estudei a fundo ali, né? 3 meses, mas já deu para ver que realmente estava tudo errado. Não, na primeira semana você já percebeu, né? Já sabia, mas eu quis entrar nas Porque não línguas tem. originais. Porque é uma coxa de retalhos, né? Você vê uma coisa montada, você percebe que não é. Tipo assim, a Bíblia diz uma coisa. Aí eu falo, não, não. Quando a Bíblia diz, não é assim, é assim, ó. Aí você Isso, vê a lente, né, sendo colocada. exatamente. Então, assim, aí passaram 3 meses e tal, entreguei minha carta de desligamento. Eu acho importante, tá, o adventista quebrar esse contrato, digamos assim, né? E se desligar mesmo. Quando foi isso? E Que ano foi isso? isso foi em 2018. 2018. Você vê, é pouco tempo, né? Em relação a um trabalho dessa obra que você está fazendo. Então, logo que você se converteu, você já começou a estudar e escrever? Sim, Porque, porque eu acho que nunca teve um trabalho desse tamanho assim, é. sobre Adventismo, né? Tinha o do Paulo Sérgio, que eu inclusive ajudei a trabalhar, Uhum. essas coisas. Agora não tinha muito, né? Assim. Não, essa, assim, já digamos assim, considerada a maior obra sobre o adventismo no mundo, assim, né? Escrita mais completa, digamos assim, né? Mas o que acontece? Eu quis começar a escrever logo de cara, só que um amigo meu que... Você crê nos dons, né? Você crê em Sim, sim, profetas? Enfim. creio que existem dons. É. Um amigo meu ele flui nesses dons proféticos aí. Um pastor daqui dos Estados Unidos, ele falou assim, Gleison, é, cara, não escreva agora. Eu queria escrever de imediato, sabe? Ele falou assim, não, não escreva agora. Fique no secreto só com Deus, para ele te curar. Para você não escrever, né, com uma raiva ou sei lá. Fique um tempo com Deus, para ele, né, ir te curando. E depois, na hora certa, você escreve. E eu fiquei um ano assim, sabe? Só no secreto, em oração. Foi muito bom, cara. Assim, orações da madrugada. Eu nunca parei de orar na madrugada Mas depois você daquele. congregava aí nessa época? Você ia para onde congregar? Você ia Nessa para onde? época eu não quis congregar de imediato, porque eu tava com receio de cair num outro problema. Então eu falei, peraí, deixa Deus me guiar para uma igreja. Eu quero ficar um tempo com Deus, sabe? As pessoas têm diferente. Deus trabalha diferente, né, com pessoas, assim, mas no meu caso foi assim. Eu preferi não ir direto para uma congregação, eu queria entrar mais saudável, sabe, numa congregação. Eu não queria entrar com raiva, eu não queria. Mas depois de um ano eu passei a frequentar uma igreja chamada MSBN, que é uma igreja conectada à Assembleia de Deus, tal, uma igreja missionária daqui. E eu fiquei um tempo lá, eu servi como mestre ali, foi muito bom.
Mas hoje eu frequento a Nations Church do Daniel Kolenda, não sei se você conhece. O Não, Daniel Kolenda, ele recebeu o ministério do Reinhard Bonk, sei. sabe? É uma igreja bem forte. Eles batizam ali Mas 300 ele é mil. parente do Colenda aqui de Pindamonhangaba, não? Não, não, Não? não, ele é É porque americano. o pastor Colenda aqui, ele é americano, né? Mas ele Ah, veio é? para o Brasil, ele veio para o Brasil, já faleceu. Ah, O João Colenda e a irmã Doris Colenda, eles são os pioneiros do estudo teológico nas Assembleias de Deus aqui em Pindamonhangaba. Eles vieram como missionários e eles fundaram aqui um instituto, eu não lembro como é que chama, lá de Pindamonhangaba, foi o primeiro curso de teologia com regime de internato que tem aqui. Depois dá um Google aí, João Colenda e Doris Colenda. Talvez então, tenha a ligação. pode ser que tenha, porque, assim, a Nations Church, ela é conectada com a CFAN, né? Que é o Christ for All Nations, né? O Christ for Pode All ser, Nations. pode ser, pode ser. Então, assim, pode ser, não sei, eu não sabia disso daí. Mas, enfim, eu faço parte, sou membro ali da Nations Church, uma igreja muito boa, muito boa. Eles batizam 300 mil pessoas por semana, Caramba. no mundo inteiro, né? Que é obviamente, tem É a várias cara igrejas. do Bonk mesmo, né? Então. É a cara do bom, ele recebeu mesmo esse ministério ali, a unção, né? Enfim, e aí eu peguei e comecei Aí depois de um ano eu comecei a escrever. Depois de um ano, esse meu amigo falou: Ah, Ó, estão falando aqui, ó, é o IBAD. Eu esqueci o nome aqui, ó, Instituto ah, Bíblico da Assembleia de Deus lá. É o IBAD, é interessante. isso mesmo. Ah, E esse meu amigo falou assim: Ó, Gleison, a caneta tá na tua mão, pode escrever. Deus liberou. E eu, assim, ninguém me conhecia, né? Falei: Vou escrever um livro, mas ninguém nem sabe quem eu sou. Bom, escrevi, e daí as pessoas começaram a vir, os teólogos, do nada, assim, Helena Cabral. O João Flávio Martinez, né? Aí, no terceiro volume, Nicodemos, Dr. Paulo Romero. As pessoas começaram por algum motivo, a conhecer o projeto, os livros e apoiarem, né? E apoiar esse projeto aí. E eu fiquei, assim, bem impressionado como Deus fez, né? Tudo acontecer, assim, foi maravilhoso. E, e o livro ele já mudou a vida de milhares de pessoas, assim, essas três obras, para honra e glória de Deus, né? Tem libertado muitas pessoas do Adventismo, sabe? que bom. Mas assim, César, de novo, eu acho importante porque eu discuto muito, assim, né, nessas questões, e você tá aí há muito mais tempo do que eu fazendo apologética, né? Então, eu vejo assim, e eu entendi a tua resposta, tá? Mas eu vejo que basicamente tem dois trajetos, né? Ou o nosso trabalho ele é importante para libertar essas pessoas desse problema por uma questão séria de salvação, ou a gente só tá com uma briguinha entre denominações, entendeu? Então, assim, claro que só o fato de uma pessoa estar ali sofrendo uma lavagem cerebral e estando no engano já é um problema emocional, é um problema, né? Que se você libertar ela, você vai estar ajudando ela. Porque isso envolve questões sociais, como eu falei, psicológicas, né? Ela tem que ser tratada depois. Assim, tem um grupo, tem dois grupos, que eu não sei se você já viu falar, um do Wagner Olmos e um da Débora Buffoni, grupos no WhatsApp, né, que eles lidam com ex-adventistas. Eu acho muito interessante, meio que se tornou quase que uma igreja virtual, assim. Os ex-adventistas acabam caindo ali e eles são tratados, eles começam a compreender o evangelho. Existem departamentos até dentro, assim, né, dos grupos. Ó, aqui é o departamento de escatologia, aqui é o departamento para você entender o evangelho. Aqui a gente vai te dar um apoio emocional. Eu É não muito conheço, legal. mas que legal. Não conheço, não, mas É é muito legal. legal. Então, várias pessoas entram em contato comigo porque assim os livros e os vídeos, né, eles libertam as pessoas, mas depois elas ficam perdidas. Elas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, porque é uma questão de quebra de identidade mesmo. É um negócio muito sério. A pessoa não sabe mais quem ela é, entendeu? Ela passou a vida toda ali naquele negócio, naquela É muito bolha. difícil, por exemplo, eu já trabalho com seitas, né, evangelizando há muitos anos, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi na apologética, na década de 90, final da década de 90. E, por exemplo, eu tenho
tem uma família inteira de adventistas que eu batizei, que vieram para a nossa igreja, onde eu sou pastor, há anos atrás, falando há 15 anos atrás, sei lá. E é um negócio tão, por exemplo, o pai deles, o mais velho, na época que ele veio, ele tinha mais de 60 anos de idade. Agora deve ter 70 e pouco. Aí, com 60 anos, só que ele era filho, igual você, filho de adventista dos dois lados. Os dois avós de um lado, os dois do outro, adventistas. E ele era adventista da reforma. Tem gente que não sabe o que é isso, entendeu? O adventista da reforma, ele acha que o adventista tradicional nem crente é, você tá entendendo? Então, não tá bom ainda. Então, enquanto o adventista do sétimo dia não come peixe de couro, não come o que Porco, mais que não come? Porco, carne. não sei o que lá, o adventista da reforma não come carne, de É. nada. Então, por exemplo, esse irmão, ele nunca comeu carne na vida dele, nunca mordeu um pedaço de carne, entendeu? E ele, os filhos, nora, genro, não sei o que lá, aquela coisa toda. Aí, aí eles conheceram Jesus ali e tal, vieram para o evangelho mesmo, tal, meu, é aquela sensação que você teve, né? É como se as escamas caíssem dos olhos. Meu Deus, como assim? Aí não sabia o que era juiz investigativo. Aí veio perguntar para mim, pastor, como é que é esse negócio de juiz investigativo? Eu falei, você não aprendeu assim, 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 que 1850 aprende isso aí que é o juiz? Eu falei, é isso aí que é o juiz. Aí foi. Mas, por exemplo, até hoje, ele não come carne. Entende? Ah, Então, é. então um ranço fica, entendeu? Ainda não, Sim. não tem. é, é, Graças a Deus, teologicamente, biblicamente, tal, tá tudo resolvido. Mas, tipo assim, a esposa dele come carne agora. A esposa dele come carne. Mas, por exemplo, ela não faz carne em casa porque ele não gosta do cheiro da carne, porque não sei o que, ele fica. Ele, e tal. Ele tem dois filhos que moram aí nos Estados Unidos. Aí eu falei para eles assim, e aí, a Priscila que mora aí, Priscila, e aí, tá comendo carne? Não, 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 pastor, carne não, carne não. Aí, quer dizer, saíram da doutrina, mas ainda tem aquele, sabe, aquele negócio assim de falar, ah, não, aí já é demais, comer carne já é demais, entendeu? Não, e assim, se você pegar Colossenses 2, 16 a 17, ele resolve o problema desse povo tudo aí. Não É, deixe que vos julgue nem por comida, nem por bebida, nem pelas festas de luas novas, nem pelos dias de sábado, pois essas eram sombras de coisas que haveriam de vir, mas a verdade, a realidade se encontra em Cristo Jesus, né? Então, assim, isso aí já resolveria o problema da comida, já resolveria o sim. problema do sábado, né, para É, eles. é. Mas olha só, esse livro aqui, o volume 3, Mas, por exemplo, uma pergunta, quando você saiu do Adventismo, hum, no começo, é meio ruim você fazer alguma coisa no sábado, né? foi Você fica meio difícil. assim, né? Foi Eu difícil. imagino. Foi difícil. Foi muito difícil. Porque é a tecla mais que eles mais batem é do sábado, né? Então, assim, eu tive que quebrar muitos paradigmas alimentares e tudo mais, e entender mesmo a questão do sábado ali no Novo Testamento. Paulo resolveu essa questão, né? Romanos 14:5, Colossenses 2:16, 17. Isso. é, Gálatas 4, 8 a 11, você tem o Concílio de Jerusalém, né, Atos 15 ali, que já também não fala nada do sábado, né, você tem, porque assim, o sábado para eles é o maior ponto de controvérsia do fim dos tempos. Não, é É o- porque para eles o selo de Deus é o sábado e a Uhum, marca da besta é o domingo. Então, isso. isso é um ponto nevrálgico, é um ponto central, entendeu? Então, eu Eu acho que imagino que. Pode desculpa. concluir, pode concluir. Eu acho que a melhor forma de explicar isso para um adventista, assim, pelo menos que eu vi, é você fazendo perguntas, né? Assim, ó, e tentando explicar as alianças, né? Quem fazia parte da antiga aliança? Quais eram os sujeitos da antiga aliança, né? Deus e o povo de Israel somente, né? Não eram os babilônicos, não eram os jebuseus, não eram Deus e o povo de Israel. Ponto. Ok, entendi.
Tá, e agora, Luiz? Bom, agora vamos perguntar, quais eram as leis da antiga aliança? Não eram os 10 mandamentos, eram as 613 leis da Torá. Os 10 mandamentos são apenas um resumão das 603 leis. É 603 mais os 10 mandamentos, são 613 leis. Inclusive, 6 mais 1 mais 3 igual a 10, né? Quando você vai estudar a antiga aliança com o Rabino, por exemplo, eles te explicam esse simbolismo aí. Então, os 10 mandamentos eram um resumo das 613 leis. Ah, tá. Então, o sábado, ele está completamente conectado com as outras 612 leis ali da Torá. Você não pode desconectar o sábado delas. Não pode. Entendeu? Não sei se você Entendi. assistiu o meu debate com ele. Peraí. Ezequiel? Ezequiel Gomes, Uhum. porque é, foi muito legal, né? Aliás, o Ezequiel é um grande debatedor, tá? Na Eu minha sei, eu debati com opinião, ele. Eu debati com ele. ele é um dos bons, tá? Porque Eu ele debati. conhece muito a Bíblia também. Sim. Aí ele falou assim, quando chegamos no texto lá dos 10 mandamentos, eu falei para ele assim, ele falou que nós temos que guardar, tal, não sei o quê. Eu falei para ele assim, mas a Bíblia diz que esse sábado foi dado para aqueles que estavam no Egito. Foi dado como descanso para aqueles que foram escravos no Egito. Aí eu perguntei, você foi escravo no Egito? Aí ele falou, eu fui, mas eu fui escravo. Como ele falou? Do pecado. Não, minha escravidão era espiritual. Eu falei, então seu sábado também tem que ser espiritual. Aí fechou a questão, porque se você for Muito escravo bom. espiritualmente, então seu descanso também é espiritual. Olha. É, não teve muita saída aí. Não, muito Mas pode bom. continuar, pode continuar. Então você tem ali, né, as partes, os sujeitos da antiga aliança, as leis da antiga aliança, e você tem os sinais da antiga aliança. Quais eram os sinais da antiga aliança? Né? Você tem a circuncisão, que era o sinal iniciático para você entrar, né, como para dentro ali do judaísmo, né? Você precisa ser circuncidado. Sinal iniciático, a circuncisão. Somente depois você pode guardar o sábado. Né? A pessoa que entra para o judaísmo, ela não pode guardar o sábado diretamente, ela tem que ser circuncidada primeiro. Então você tem o sinal iniciático, a circuncisão, Brit Milá, e aí você tem o sinal contínuo, que era o sábado, dessa aliança. Eram desses dois sinais. Né? Então, assim, continuamente o povo precisava se lembrar da aliança. Como? Através do sábado. Né? Ó, vocês têm uma aliança comigo, tá aqui o sinal, para eles não esquecerem. Né? E quando você transporta isso agora para a nova aliança, fazendo as mesmas perguntas, quem são as partes da nova aliança? Deus Pai, Deus Filho, né, Deus Espírito Santo, e nós entramos debaixo daquilo que o Filho fez, daquilo que Cristo fez, e fazemos parte dessa aliança agora através dele, através do sangue dele. Ok? E as leis da nova aliança, Gleison? As leis da nova aliança são as leis de Cristo, as leis do amor de Cristo, amar o próximo como a ti mesmo, Deus sobre todas as coisas, né? Ah, entendi. E os sinais da nova aliança? Os sinais da nova aliança agora, o sinal iniciático é o batismo, para você entrar para o corpo de Cristo. Você tem que se batizar, então já não é mais a circuncisão, é o batismo. E o sinal contínuo não é o sábado, é a Santa Ceia. Né? O que era lembra-te do dia do sábado, né? Agora é fazer isso em memória de mim. Entendeu? Então, assim, o sábado era um sinal da antiga aliança, era uma sombra de Cristo, era, um, era uma lei ritualística elencada entre os 10 mandamentos. Não é um mandamento moral, é uma lei ritualística. Se você for para Levítico 23, ele elenca ali todas as cerimônias, todas as leis rituais. O sábado era uma cerimônia, né? Não E, era, não era uma lei moral. ele tá elencado lá no texto de Colossenses que você falou também, né? Sim, Colossenses 2, 16, 17, né? Não deixe que eu julgue, nem por comida, nem por bebida, nem pelas festas de luas novas, nem pelos dias de sábado, pois essas eram sombras de coisas que haveriam de vir, mas a realidade se encontra em Cristo Jesus. Esses dias de sábado são sábados semanais. Os adventistas querem usar isso como, não, era um sábado mensal, sábado. Não. Sábado anual. Não. Sábado semanal. Sabaton. Tá? Essa mesma palavra
Está elencado ali no Novo Testamento, mais 49 vezes, as outras 49 vezes indicam um sábado semanal, tá? Então esquece isso. Então, assim, esse problema já foi resolvido por Paulo. Não há necessidade de guardar o sábado. Hebreus fala que ainda há um descanso para o povo de Deus E, no dia que se e chama veja, hoje. Ah, veja que interessante, né? Aquele texto de Hebreus 7 que a gente estava falando, o 7:11 de Hebreus fala assim, ó, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também a mudança da lei. Aí ele fala assim, veja, baseado no sacerdócio levítico, o povo recebeu a lei. Aí no último dia que o pastor Rodrigo Silva teve no programa, ele falou que o Moisés não era levita. Eu falei, não, peraí, vamos lá. O Moisés, ele é levita, né? Aí ele falou, não, ele é levita, mas ele não é sacerdote, não sei o que. Não, tudo bem, mas o Moisés, ele é levita. O ministério levítico recebeu a lei através de Moisés. Moisés é o levita que recebeu a lei. uhum, E a partir de... Que lei que ele recebeu? Ele recebeu essa lei lá no Sinai. E aí, quando ele fala no versículo 13, quando muda o sacerdócio, necessariamente há uma mudança de lei, ele está dizendo que nós não nos movimentamos debaixo do sacerdócio levita, ou levítico, mas no sacerdócio de Melquisedeque. Então, uhum. tem toda uma diferença que esse capítulo 7 de Hebreus resolve, na minha opinião. Perfeito. O livro de Hebreus sozinho já desmonta todo o adventismo. Sozinho. É, Como eu te falei ali, Hebreus 10:19, Hebreus sete é. doze, Hebreus 4, né, o He- descanso verdadeiro. Hebreus 4. Então, assim, de novo, eu acho que se a gente for ver, né, o Adventismo hoje no Brasil é a maior seita pseudo-cristã do Brasil, né? A gente tem ali mais de 1 milhão de pessoas no Brasil que são adventistas, né? Você tem a TV Novo Tempo, que é um veículo muito utilizado pela igreja para atrair essas pessoas para dentro ali do Adventismo. Eles sabem muito bem como fazer essa questão de relações públicas, né? Você tem o Rodrigo Silva e tal. Engraçado que os outros pastores que eram mais conhecidos, a maioria já caiu, né? Mas o Rodrigo Silva, ele tá forte ali. Eu não tô atacando o Rodrigo Silva, tá? Não é isso que eu tô querendo aqui. Mas eu quero dizer o seguinte: é, é, o que que a gente pode fazer mais, César, além desse trabalho, além de orar por essas pessoas, Deixa eu né? falar um pouquinho sobre isso, porque eu, eu não sei qual consideração o Rodrigo tem por mim, mas eu considero ele como um amigo. Tá. E eu já falei isso para ele algumas vezes, que embora eu gosto muito do Rodrigo, eu acho que ele é um cara, tipo assim, diferente de alguns apologistas que eu amo também, como o Martinez. Uhum. Não sei se ele deve estar ouvindo a gente aqui. Se tiver, um abração aí pro Martinez. Sim. Mas ele sempre acha que o Rodrigo é um cara dissimulado, que ele quer não sei o quê. Não, eu vejo muita sinceridade. Eu acho que o Rodrigo é um cara muito sincero. Não, eu acho que ele é um cara sincero. Você acha que ele está E sinceramente enganado? acho, Com todo o acho. conhecimento dele, de Nossa, pós-doutorado? eu acho ele um cara muito sincero mesmo. Entendeu? Sim. Eu não sei se você sabe, mas a formação dele não é somente adventista. Ele estudou com católicos, por exemplo, tal. Enfim, ele fez o mestrado eu não lembro qual foi, acho que foi não sei se na PUC, ele já me falou algumas vezes, mas não vou lembrar. Mas não é somente lá no Andrews, aí nos Estados Unidos, ou aqui na Unasp. Uhum. E então, eu acho assim, tem que separar a pessoa da doutrina. Você está Tá. entendendo? Tem que separar Uhum. a pessoa da doutrina. Eu não sei a consideração, como eu disse, que ele tem por mim, a pessoa, mas eu gosto especialmente do Rodrigo, como pessoa. Sim, Eu acho ele sim. uma pessoa fantástica. Uma pessoa fantástica. Não, Infelizmente, eu acredito que ele participa de uma seita. Ele, ele, uhum. ele faz parte de uma seita. Então,
como eu disse isso para ele aqui no programa, né? Ele fala assim para mim, você não gosta, não vai me chamar de irmão, porque não sei o quê, tal, tal, tal. Eu falei, Rodrigo, eu acho você uma pessoa maravilhosa, mas eu acho que você participa de uma seita. Então, é, a minha questão é, vamos separar a pessoa Sim, sim. da, E eu vi da, que você da, falou da isso. Eu vi que crença. você falou isso pra ele, Ah, que ele faz é. parte de uma seita. Eu achei muito bom, achei isso muito bom que você falou. Não, com certeza, a gente tem que separar as pessoas. Eu fazia parte do Adventismo, 25 anos. Eu sei o que eu passei lá. Eu amava aquele lugar. Eu era uma pessoa ruim? Não, né? Por estar lá? Não, né? Mas assim, eu defendia com unhas e dentes o Adventismo. E ele também defende. Tá tudo bem, tá? Não tô... Mas assim, de novo, eu só tô querendo chegar nessa questão da raiz do problema, assim, de tá, se esse povo tem, né, como você disse no início, tem gente salva lá dentro, tem gente perdida lá dentro. Mas eu creio assim, eu também creio como você. Eu creio. Quem sou eu para dizer quem tá salvo e quem tá perdido? Não sou ninguém. Isso aí, quem vai bater esse martelo é Deus. Mas Isso. assim, eu creio que eles estão com um risco grande, no mínimo. Porque assim, quem embarca numa fé errada, desembarca num céu errado, né? Então, você tem. A doutrina é muito forte, né? Então, o escopo doutrinário, ele é preparado para que você seja mantido ali naquela questão, entendeu? Uhum. Não, Enfim. não. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava falando com um teólogo adventista outro dia, a gente acho que já vai finalizar, né? Eu sei que você tenha. É. E um teólogo bem importante aqui, assim. O brasileiro, ele é bem respeitado entre os adventistas, né? Fora do adventismo ele não é conhecido, mas dentro ele é. E ele já entendeu que o juiz investigativo está errado, ele já fala abertamente sobre isso, mas ele crê em todas as outras doutrinas. Ele só não, o que Mas é então ele não vai esquisito. ficar. Porque ele não É, vai é ficar, esquisito. É. porque não tem como. É o principal. Então, mas ele diz o seguinte, ele diz que ele crê no sono da alma e ele crê que eu falei assim, tá, mas então Jesus foi para onde, né, quando ele morreu? Ele falou, não, Jesus desapareceu por 3 dias do universo. Eu falei, cara, como assim? Ele é Deus, como é que ele desapareceu, né? Não, é um mistério, entendeu? Então, o que eu quero dizer é, eles mesmo um teólogo, eles vão entrando em heresias pesadas por causa do adventismo, né? E até onde isso pode levar essa pessoa e pode levar as pessoas que estão ouvindo esses teólogos, né? Então, assim, tá, eu deixo isso aí no ar. Eu gostaria de conversar mais contigo, César, tá? Sobre isso. Eu estou à disposição, tá? Quando você quiser bater um papo, enfim, o que você quiser fazer aí. Eu não vou deixar de falar sobre isso. Eu tirei um pouco o pé porque eu escrevi os 3 volumes e lancei, fiz vídeos resumindo os livros que estão lá no meu canal, né, do YouTube, Gleison Pércio. E o trabalho está aí, né? Mas assim, eu estou sempre à disposição e a gente quis fazer essas lives de 5 anos aí, comemorando, né? Celebrando esses 5 anos, para trazer Eu de queria que novo a você conversa. mostrasse aí o livro ou os livros, porque tem muita gente aí perguntando, né? Como é que faz, tal, é onde que acha o teu livro, como é que funciona. Então, esse aqui é o volume 3, né? A gente fala só sobre Ellen White, inclusive a gente fala sobre a questão de saúde ali, a reforma de saúde, que você comentou ali. Ela comia carne, tá aí, volume 3. Ela comia carne, tá, amigo? Você que é da reforma, ela comia frango, ela comia de tudo, tá? Depois você vê ali no livro, De é tudo, impressionante. não. Vamos falar a verdade. Ela comia Ela, ela, carne, mas não era ela, de tudo. não, eu digo assim, ela comia até a carne de porco antes, tá? Depois ela parou de comer a carne de porco, mas ela sabia que ela era viciada em ostras? Ela comia ostra, tá? Esse é uma outra história. É, esse aqui é o volume 1, tá esgotado. Essa aqui é a edição especial capa dura. Aqui nos Estados Unidos Ah, o esgotou. meu não é de capa dura, não. Mas tá aqui o volume 1. É, e, e esse aqui é o volume 2, É o que sobre o eu sumiu sábado. o meu. Manda um pra mim desse aí, por favor, Gleice. Eu vou te mandar, eu vou te mandar. Estão na Amazon, estão também no site descortinandoadventismo.com. Se vocês quiserem adquirir, tá com preço bem bacana até o final desse mês. Depois ele vai aumentar um pouquinho, que tá bem barato. Os 3 volumes, R$ 100, os 3 juntos. Não. Como é que você consegue fazer esse preço? Eu fiz porque eu quis ofertar para o povo mesmo, né? Era uma oferta que eu estava fazendo, mas ele vai.
ele vai aumentar agora. Em dezembro a gente vai para o preço normal, tá? É, então, assim, porque realmente não estava fazendo muito sentido, eu estava pagando ali para fazer o trabalho. Sim. Mas, então, eles estão aí e eu te agradeço mais uma vez, César, pelo teu trabalho incansável aí, apologético, né? Você, de fato, aí é uma referência, né, hoje no Brasil. E eu creio, cara, eu estou muito feliz que os apologetas estão entrando em podcasts relevantes, sabe? No Brasil, Inteligência Limitada, você está indo lá, acho que você está indo no Flow também, não sei. Não, no Flow É, ainda não fui, mas aham. a gente tem participado aí de várias encrencas digitais. É. Importante demais isso que Deus tem levantado aí, você, acho que o Jamierson foi também, e outros, o Saião tá lá direto. Isso, é Assim, verdade. cara, isso é muito, muito importante. Eu vejo assim uma Deus soprando, né? Essa questão de mestres em teologia no Brasil, assim, para ensinar o povo, né? Realmente de Bíblia, né? A respeito das Escrituras. E cara, que Deus continue te abençoando muito, sabe? Amém. Te levando cada vez para lugares maiores, assim, porque a gente precisa disso. Pessoas como você aí que vai abrindo esse caminho, né? E explicando a Bíblia para as pessoas. O mestre hoje é tão importante, né? Para evitar assim o apologeta, para tirar o cara do lenço ungido, do travesseiro ungido, dessas loucuras, né, que entraram aí no mundo aí gospel, né? Então assim, cara, Deus te abençoe, irmão. Eu tô muito Eu feliz quero aí. agradecer também, Gleison, e falar para o pessoal que está nessa live porque me segue, para te seguir aí também, né? Começar a te Glória a acompanhar Deus. aí. O Descortinando Adventismo, antes dele, só tinha assim, de livro acadêmico e tal, só tinha o livro do Paulo Sérgio, que é Os Sete Mitos, você deve conhecer também e tal, Conheço ele. que é um livro, Uhum. inclusive, muito bom, né? O primeiro Muito material bom. que fala sobre o Veltman Report lá, como chama em português? O relatório Veltman. Relatório Velman. E, Aham. e é muito interessante, né, o que acontece ali, porque ali eles assumem que que a Ellen White cometia plágios, né? E é muito importante Sim, entender essa questão e tal. E hoje ninguém mais no Adventismo fala que a Ellen White não fazia plágios. Eles tentam explicar, que naquela época o copyright era diferente, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não é bem assim. Então, eu acho que esse material seu aqui vale muito a pena e entender, né, que o Adventismo é uma, uma seita que nasce de uma falsa profecia, uma profecia que não se cumpriu e uhum. nasce para salvar essa falsa profecia de alguma forma. É Uhum. assim que nasce a Igreja Adventista, tal. Então é isso. Agora, não atacando as pessoas, né, adventistas, Com mas certeza. mostrando a verdade com amor, com Uhum. temor, e que Deus continue abençoando o seu trabalho aí, meu amigo. Amém, meu irmão. Te agradeço. Glória a Deus. Deus te abençoe também. Tamo junto. O que você precisar, conta comigo aqui. Tá bom? Amém. Tamo junto. Valeu, brother. Um Abração. abraço, irmão. Deus abençoe. Paz. Valeu.